gestatas intermedias. E lá existe uma mais importante diferença entre a orientação Krüger-Zander e uma lado e outro lado da orientação Werner e outros. Na causa de Krüger-Zander, essas gestatas intermedias e gestatas possivelmente mais desenvolvidas como gestatas dinâmicas. No processo de microgênese, na causa de estimulação, existe processo criativo microgenético que criava muitas formas. Não todas essas formas são usadas para criar gestatas dinâmicas. Porque é possível analisar essas gestatas intermedias exatamente para análise do processo de desenvolvimento. Esta situação da fase de gestatas intermedias que é mais crítico, como as gestatas final, é importante para a sua análise. Na casa de palavras fala de Zander sobre a atual genese. A atual genese tem translação na casa de Susanna Lander como genetic realização genética, como não é uma boa translação no caso de Mendes. Possivelmente mais adequada é uma translação como gênese atual, gênese própria, gênese que existe, que é desenvolvida. Esse é significado na causa de termo alemão. Essa é da nossa leitura para hoje, no nosso curso. Esse é mais ou menos, existem dois artículos do Zander em termos de translação não boa no inglês. Esta é a descrição do método de subgênese after microgênese. Mais importante aqui é uma estimulação com condições mais não favoráveis, circunstâncias não boas, garantia um desenvolvimento de series of sense experiences, uma série de experiências de sensos. Este desenvolvimento de nova configuração é exibido por uma ordem logical. Por isso, Zander usa o termo atual genese. Existem construtos emergentes, construtos não claros, na causa destas reformulações ou forecastada na causa do processo microgenético. Toda a orientação de Zander é análise na causa de que gestatas intermédias ou forecastada existem na causa de experimentos microgenéticos. Essa é, na verdade, essa é uma orientação do desenvolvimento microgenético na causa de experimentos perceptuais. Essas não é determinadas da parte de estímulos. Esta é co-construídas com esse estímulo da parte do sujeito. Como eu via um estímulo perceptual, minha interpretação deste estímulo é claramente uma interpretação que é construída aqui agora na próxima divisão. Como a nossa exemplo de bolo.
no caso de processos sequenciais, análise psicológica, em caso de muitas formas. Essa é uma mini esquema para orientação, para analisar muitas formas de análise de tempo na psicologia, nos fenômenos psicológicos. O momento primeiro, claramente, como é claro do ponto de vista da segunda escola de Leipzig, é inclusão do tempo na fase de units of analysis, de unidades de análise. Tempo é uma propriedade da unidade de análise. Tempo não é uma método, uma dimensão para a organização das muitas unidades de análise. Por exemplo, nesse caso, na caso de análise de fenômenos com ideias time series, em nossos dias, na psicologia orientada para a estatística, existem muitas tentativas formalizadas para a análise de time series. Essa não é uma análise microgenética. Essa é uma análise temporal, claramente, porque o tempo é incluído para a análise. Essa não é uma análise microgenética. Por quê? Essa é uma análise com que existe sequências mais frequentes na causa dessas séries. Ligação entre cada essa unidade de análise não existe. Na caso que tempo é incluída, existe uma caso de como essa. A desenvolvimento na B, existe um período de transição, possivelmente incluído A e B. No período. B e C também. C e D. Essa é claramente uma situação na qual de muitas análises microgenéticas da gravação da interação social, quando não existe claramente essa sequência como aqui. E muitas vezes existem períodos mais longos de transformação da vida. Mais importante e mais adequado para a análise microgenética é uma orientação para a transformação das estruturas qualitativas, como aqui. Esse signo lá é uma signo usada para designar essa ligada, P é ligada com Q, e Q é ligada com W. Existe possivelmente transposição inherente, que é uma PQW, é mudar para PWQ, transposição de estrutura. Sem mudança da causa de partes, com mudança na causa de ligações. É possível uma addition inherente, P, Q e W, é possível uma adição de um outro elemento, é também mais importante para essa é claramente um exemplo da psicologia piagetiana, é uma orientação para a assimilação e a propagação. Uma estrutura EQW tem uma adição, uma input da A e B, e como resulta, existe uma nova estrutura PWB, e outros elementos Q é A. Q é eliminado daqui, A é eliminado daqui. Essa fórmula é uma quase piagetiana, Piaget tem uma fórmula mais similar a essa. Essa é uma fórmula mais similar também para formulários químicos.
diversos tipos. E para a psicologia, que é orientada para desenvolvimento, para a transformação de estruturas, essa é a única possibilidade para analisar, para descrever processos de desenvolvimento. A assimilação à acomodação é possível analisar a assimilação à acomodação como um processo formal da transformação de estruturas. O que é essa estrutura? A questão mais importante é mais concreta, neste caso, analisamos esse momento de transformação. Em outro caso lá, esse não é claro. Esse caso lá vai esse. Essa assimilation. E que existe o processo de paramento aqui? É questão para esse. Essa é uma análise formal, similar no sentido de Sander, para essa análise de questão dos instrumentos. Nós temos forma inicial, como essa, input, como essa, e que formas intermediárias existem, como estágio 1, 2 e 3, e que forma final. Essa é a mesma como está. Possivelmente existe um momento de análise de forma inicial, P, Q ligada com A, W ligada com D, tá? E também uma nova forma C, como não existe como input. Esse é um exemplo para como estas questões definidas, possivelmente mais desenvolvidas como em formas iniciais e como uma formas finais. Este é um momento que existe um catalisador para esse processo de desenvolvimento. Esse é o processo de análise. Essa forma inicial é analisada. Possivelmente, no estágio 2, existe uma nova síntese. Essa C é ligada com P, Q com A mantém a mesma, W e B é separado. Síntese aqui, análise contínua aqui. Aqui, uma síntese contínua. Uma nova forma de uma binding com D. E também, finalmente, nós temos uma nova forma aqui. Novas participantes nesse processo é essa. Essa não existe antes. Essa existe só no processo de mudança. E não existe mais no caso de aqui é uma propriedade mais importante porque métodos microgenéticos têm preferências para a análise de desenvolvimento. Como essa análise não existe, ou quando essa análise não existe, não é possível descobrir esses catalisadores e também esse processo mesmo. E porque todos os métodos microgenéticos têm possibilidades não necessariamente usadas para a análise desse processo. Eu acho tempo para uma break ou uma demonstração empírica, como você preferir. Uma coffee break, coffee break. Break ou uma é possível para mim continuar sem parar. Bom,
entender de frases, de palavras, de orações, etc. Nesse caso, esse é um exemplo da Werner 56. Essa é uma casa da como uma sujeito adulto de criar uma interpretação como da frase alemã, Sanfter Wind ou Gentle Wind. Essa é uma apresentação da endoscópico e também com cada essa é mais tempo. E esse é comentários da parte do sujeito. Nesta apresentação, essa é claramente reconhecida. Esse é o reconhecido sempre com problemas. Por esse caso, esse é claramente um exemplo de forma inicial. Essa outra lá é um estímulo que é input nesta caso. Esse é parcialmente é claro para esse sujeito, esse é win. Mas por quê? Que é essa? Esse é um processo para co-criar, construir isso. O comentário da sujeito, esse de antes do win, feels like an adjective specifying the nature of wind, como um adjetivo para especificar a natureza de wind. Vento. It feels like warm, como rock. Essa é mais interessante. Feels like warm. Lá, aqui não existem momentos afetivos. Feels like warm é possivelmente um exemplo de adição aqui. Esse é um momento que o sujeito brings input, usa e criar na casa para analisar essa feeling total, essa percepção total. Or something similar. Definitely not the word defining direction. Não uma palavra que definirá uma direção. Segunda apresentação. Terror. Know now that the word is heavier than warm. Continuação para termos de feeling warm, heavier than warm. Todos os termos subjetivos sobre sinestesia dessa palavra com momentos sense feeling. Somehow more abstract, em alguns momentos mais abstratos. Terceiro, sharing. Essa é claramente uma falta. Uma falta da recognition. Now it looks more like an adjective of direction. Aqui, essa vai negada. Essa é uma outra interpretação, outra hipótese. Possivelmente, a causa de como essa. Quarto, tearing. Now again, somewhat more concrete, it faces me. And looks somewhat like weaker wind, soft wind, but tearing in my way. Essa é uma construção pessoal, como é possível criar uma gestalt desta bitter wind, aber nicht terror. And finalmente, very clearly Sanfter wind. Not at all surprised, I had this actually before, in the characteristic feel of the word and the looks of it. The feel of the word and the looks of it. Indeed,
subject, raramente esse sujeito. Tem, essa é claramente uma descrição adequada, que para o processo esta orientação no feel of the word, claramente aqui. Esse é um exemplo como existem integração em muitos sistemas de percepção da parte do sujeito, visual e sensual, feel, e sobre essa palavra. É claro, nós não temos conexões diretas com palavras. É não possível feel word como essa. No nosso pensamento, na nossa afetividade sobre o mundo exterior, nós temos muitos momentos para essa energia para usar outros momentos como na causa de tentativas de entender alguns objetos não claros. Essa foi o primeiro importante momento da Felix Kruger, essa integração, muitos sense systems, muitos sistemas de senso, para integrar essas complexas qualidades complexas. Aqui, essa estímulos aqui é mais claro como é apresentado totalmente para pessoas alemãs, como apresentado mais topicamente, parcialmente, com menos tempo. Não, é claro, esse processo para analisar esse sentido pessoal é um processo microgenético. E aqui, nesse caso, é possível analisar pouco a pouco como essa questão final, como essa totalidade final entra nesse pensamento e afetividade dessa pessoa. Psicologia em geral não tem orientação como essa, ou tem orientação para o reconhecimento dessa momentalmente. Muitos dos nossos métodos não desenvolvem tais, não têm possibilidades para o sujeito explicar esse processo. Por exemplo, todos os rating scales, ou todos os questionários, possivelmente têm questões como de que indivíduo é essa, e as respostas são. Todo esse processo não é explicado nesse caso desses métodos. A única força da parte de métodos microgenéticos é exatamente a possibilidade para análise desses momentos, fenômenos de transição. Esses fenômenos de construção da parte do sujeito, como é possível chegar na fase do estado final. E nesta fase, possivelmente, na fase de microgenética, é possível analisar esses processos aqui como uma sequência mais concreta na causa desses fenômenos. Fenômenos, possivelmente outros, como esses para Werner aqui, neste exemplo. Eu tenho um outro exemplo um pouquinho depois, da Robert Ziegler. Fenômenos possivelmente mais diferentes, curvas mais longas, como pensam Werner e outras. É possível ter análise microgenética de processos que têm duração de semanas e meses, não necessariamente algumas segundos. Bom, esse exemplo vai no caso de Werner, como essa existe nos Estados Unidos, uma direção microgenética nos anos 50 ou 60. Também essa existe uma
pessoas que têm muitas importâncias para ligações com outras partes da psicologia norte-americana foi Juris Grauds, uma pessoa da Látvia, Letônia. Era um país próximo da Estônia, sul. Letônia. E também John Flavel. Grauds e Flavel têm um artigo de 1957 sobre a microgênese no pensamento. E esse foi um importante momento para conexão, para a ligação da microgênese tipo Werner com outras orientações norte-americanas. Mais importante foi para Grauds uma orientação clínica, psicologia clínica. Nos anos 50 existe na Suécia uma outra escola para a análise microgenética, a escola mais baseada em métodos experimentais com materiais visuais, visual experimentation, que criava novas testas baseadas na análise microgenética para analisar psicopatologia, momentos psicopatológicos. Por exemplo, é possível criar novas testes para análise de psicopatologia na casa do processo. Na casa do processo, por exemplo, como nós temos com esses bolinhos. Todos nós nesta casa, como eu tenho essas bolinhas aqui, tem uma hipótese tentativa. Essa não necessariamente é um caso de pessoas com problemas psicopatológicos. Muitas pessoas psicopatológicas não têm hipótese sobre o que é essa pequena bolinha aqui agora. É possível analisar isso como eu espero quando